Então, vamos para o próximo tópico. Vendo-se como uma criança. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, deve fazer isto ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, e terminaríamos com uma criancinha assustada, sentada docilmente num canto da sala, ou então com uma arrebentando o cômodo todo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Quando você bate muito numa criança, grita muito com ela, tem duas opções. Ou ela se torna uma pessoa totalmente amedrontada ou se torna um agressor. Isso é cientificamente comprovado que as pessoas repetem padrões, ou ela se torna igual a pessoa que é o seu tutor, que está ali cuidando dela. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos, o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos de sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado, tanto nas horas boas como nas ruins, o potencial dessa criança será ilimitado. É a diferença de duas crianças, uma que foi agredida e de uma que foi tratada da forma correta, que teve a correção justa, correta, foi ensinada, não foi agredida para poder aprender. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos em seu interior e com frequência passamos a maior parte da nossa vida gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse um amigo que sempre o criticasse, gostaria de estar com ele? É possível que você tenha sido tratado dessa forma quando criança, e isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda. Ela diz que se você foi criado desse jeito e continua a vida inteira sendo tratado da mesma forma e você não escolhe descobrir uma forma nova de viver, é muito mais triste do que você ser do que a parte que você foi agredido, porque você tem a opção de escolher perdoar essas pessoas e deixar essas pessoas ir embora da sua vida. Agora, bem à nossa frente, temos uma lista de mensagens negativas que ouvimos quando criança. Como essa lista corresponde ao que você acredita está errado com você. São quase as mesmas coisas, provavelmente sim. Ela está falando daquela lista lá que ela pediu lá atrás que a gente fizesse a lista de tudo que foram falado pra gente quando a gente era criança, jovem, de tudo que a gente ouviu. É dessa lista que ela está falando. Baseamos nosso roteiro de vida em nossas mensagens de infância. Éramos todos bonzinhos e aceitamos obedientemente o que eles nos disseram como sendo verdade. A gente carrega a verdade dos outros a nossa vida inteira sem saber, na verdade, qual a nossa identidade real. Seria muito fácil só culparmos nossos pais e sermos vítimas pelo resto da vida, mas isso não teria graça nenhuma e com toda a certeza não nos tiraria da encrenca em que nos encontramos agora. Então não adianta, ela quer dizer que não adianta a gente continuar criticando essas pessoas, colocando a culpa, se colocando no lugar de vítima e não tomar as rédeas da nossa vida e decidir que somos donos da nossa vida e que somos capazes e suficientes para poder dominar e descobrir quem somos na verdade, qual a nossa identidade real. Agora vamos falar sobre um tópico sobre a parte da família. Culpando a família. A culpa é um dos modos mais garantidos de se
permanecer dentro de um problema. Quando culpamos alguém, estamos abrindo mão do nosso poder. A compreensão nos permite elevarmos acima da questão e assumirmos o controle do nosso futuro. O passado não pode ser mudado. O futuro é moldado pelo pensamento atual. Ela diz que o que passou não tem como a gente modificar, mas o futuro, ele pode ser criado hoje, porque o futuro não existe. Ele é o hoje, é o que nós criamos ontem, é que faz o dia de hoje. E se nós escolhermos a partir de hoje a sair da posição de culpado, de vítimas, de parar de colocar a culpa nas pessoas e aceitar que aconteceu aquilo com a gente e que fomos nós os escolhedores dessas pessoas que estavam na nossa vida, então a gente pode mudar o nosso futuro. É imperativo para nossa liberdade entender que nossos pais estavam fazendo o máximo que podia, com a compreensão, consciência e sabedoria que tinham. Sempre culpamos alguém. Não estamos assumindo a responsabilidade por nós mesmos. Aquelas pessoas que nos fizeram todas aquelas coisas horríveis estavam tão assustadas e amedrontadas como você está agora. Sentia a mesma impotência que você sente agora. As únicas coisas que podia ensinar eram as que tinham aprendido. Quanto você sabe sobre a infância dos seus pais, especialmente antes dos 10 anos de idade? E se ainda for possível, descubra mais perguntando-lhe. Se conseguir mais informações sobre a infância de seus pais, você entenderá com mais facilidade por que fizeram o que fizeram. A compreensão resultará em compaixão. Se você não sabe e não tem como descobrir, tente imaginar como deveria ter sido. Que tipo de infância criaria um adulto como aquele? Que tipo de infância criaria um pai destruidor, um pai agressivo, um pai que pega duas crianças e dá uma surra nelas porque elas erraram a hora e não conseguiram chegar em casa a tempo de dia, e machucaria elas porque elas se divertiram e não foram culpa delas não ter voltado para casa? O que tinha na cabeça desse pai, que era no caso o meu pai? Então, deixa eu só terminar essas últimas frases que eu vou explicar o que acontece. Você precisa desse conhecimento para a sua própria libertação. Você só poderá se libertar depois de libertá-lo. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá perfeição de si mesmo, o que o tornará infeliz a vida toda. O que acontece comigo? No meu caso, o meu pai era um pai agressivo, porque o pai dele, meu avô, ele agredia meu pai, ele passava a espora. Não sei se você conhece, se já viu, ouviu falar, não sei se você é da cidade, talvez você nem saiba o que é isso. Mas a espora é uma ferramenta que o peão usa para poder colocar na bota, para poder apertar e passar no cavalo, no boi, quando ele está andando de cavalo, subindo no boi para poder fazer o boi pular. Então é um tipo de espeto, é uma fivela redonda que tem vários chuchos. Então ele vai passando aquilo ali. Meu avô passava aquilo ali no meu pai, cortava ele, sangrava ele. Era a forma que meu avô corrigia o meu pai, e batia a ponto de ter que, eles falam na época, de bater e tomar banho de água com sal para sarar as feridas, para cicatrizar as feridas que eram arrancadas de sangue. Eu vi a minha avó bater na minha tia tanto, depois que ela era adulta, que ela bebia, ela era alcoólatra e ela chegava em casa muito bêbada. Eu via a minha avó, quando eu era criança, eu via a minha avó bater tanto na minha tia, bater com um pedaço de pau na minha tia, quase que matava ela. Meu tio fazia a mesma coisa, pegava aquela folha que tá ali atrás, tá vendo?
para mim é só uma planta, mas ela é muito dura e meu tio batia na minha tia e eu assistia aquilo. Pegava, ia lá, cortava uma vara chamada vara de sapeixe, que chama, também você pode procurar aí na internet, depois você conhece, e batia na minha tia que já era adulta, porque ela era viciada em álcool e ela é, bebia muito, chegava em casa, caía e aprontava, então eles batiam nela, batia naquela mulher bêbada no chão e machucava ela, e eu via aquilo. Eu cresci criança vendo só uma criança que só viu agressão, que só viu covardia. Então eu cresci uma pessoa totalmente desequilibrada por ver tantas covardia, tanta dor, sofrer tanta dor na minha carne, porque meu pai, do tanto que meu pai me batia, eu cresci e algumas vezes eu não sabia corrigir os meus filhos, eu bati neles algumas vezes, eu chorava depois de arrependimento, mas eu não tinha outro conhecimento. Eu não sabia, até um dia que eu fui trabalhar numa casa e eu vi que uma mulher conseguia corrigir a filha dela sem precisar de gritar, sem precisar de bater na filha dela, porque ela falou assim que quando ela era criança, a mãe dela batia muito nela de chinelo. E ela fez um voto que quando ela tivesse um filho, ela jamais colocaria a mão para poder bater no filho, porque ela detestava. E é igual está escrito lá, né? Na folha antiga, na folha de número 53 do livro, ela fala que tem duas formas, ou a pessoa vai ficar muito mansinha, ou ela vai se tornar uma pessoa agressiva. Eu, no caso, me tornei uma pessoa agressiva, eu batia e eu gritava com os meus filhos. E essa minha patroa, ela cresceu ao contrário. Ela não gritava e não batia na filha dela. E eu aprendi isso, e depois que eu fui aprendendo essas coisas, eu fui me amansando e fui aprendendo. Depois eu conheci Deus, depois eu entrei na igreja, eu conheci Deus, depois eu vim conhecer a física quântica, eu conheci a neurociência, a reprogramação mental, eu estudei, eu li livros, eu busquei conhecimento, eu estou desenvolvendo, eu aprendi que a gente precisa de se desenvolver ao longo da nossa vida aqui na Terra, que nós nascemos para nos expandir e voltar melhor do que nascemos. Então eu aprendi essas coisas e hoje estou tranquila, apesar de ter passado o meu tempo de mãe, de criança, né? Que eu vim conhecer isso depois que os meus filhos já eram adultos. Mas eu estou aqui te ensinando, porque talvez você possa ser mãe, possa estar agredindo seu filho, porque você foi agredida, mas é possível você mudar através, por meio desses exercícios, dessas limpezas de crença, procurando perdoar as pessoas que te destruíram, fazendo totalmente diferente daquilo que fizeram com você. Ok? Vamos continuar, que a gente está terminando o nosso capítulo e o vídeo está ficando muito longo. A escolha dos pais. Agora a gente vai aprender um pouco mais. Eu espero que você entenda e compreenda. Se você está aqui nesse canal, é porque estamos conectados com as mesmas crenças e estamos buscando o mesmo conhecimento. Então, eu quero que você escute agora essa parte sem julgamento e procura fazer análise, procure raciocinar sobre as coisas, tira o preconceito do coração, que a sua vida vai mudar. A escolha dos pais. Concordo com a teoria de que escolhemos nossos pais. As lições que aprendemos parecem combinar perfeitamente com as fraquezas dos pais que temos. Acredito que estamos todos numa viagem interminável através da eternidade. Viemos a este planeta para aprendermos lições especiais necessárias para a nossa evolução espiritual. Escolhemos nossos sexos, etnia e país. E em seguida procuramos o casal perfeito para refletir nossos padrões. Nossas visitas a este planeta são como ir a uma escola. Olha só o que ela fala aqui nessa frase. Vou repetir de novo, que é muito importante. Nossas visitas a este planeta
são como ir a uma escola. Se você quer ser esteticista, você vai fazer um curso de estética. Se você quer ser um mecânico, vai para a escola de mecânica. Se você quer ser um advogado, vai para a faculdade de direito. Os pais que você escolheu nesta vida eram o casal perfeito de peritos com o qual você queria aprender. Quando crescemos, temos a tendência de apontar o dedo acusador para os nossos pais e dizer: vocês me fizeram isso. Porém, eu acredito que nós escolhemos passar por isso. Eu não sei qual a sua religião, não estou aqui falando de religião, eu estou aqui falando de expansão de consciência, de evolução espiritual, de sermos melhor, de sermos seres humanos melhores. Então, eu vou te dar uma sugestão de um filme, de 2 filmes, aliás, que vai te ajudar. Se você não entender da primeira vez, talvez você não tenha consciência suficiente para poder entender. Eu sou cristã e eu estudo todas as religiões, porque eu não quero ser surpreendida quando eu partir desta vida. Eu quero chegar preparada e aprendi que a gente não julga religiões. Cada um acredita no que quiser. Você acredita naquilo que você quiser. E se você está aqui lendo, eu já falei, estudando, é porque você está buscando conhecimento que vai te libertar de todas as crenças e amarras e imundícies da vida. Então, vou te sugerir um filme que eu assisti recentemente, 2 filmes que mudaram um pouco a minha mente, a minha visão. O filme é um filme de cunho espírita. Não sei qual a sua religião. Se você é preconceituoso, talvez você não vá assistir, mas se você está a fim de se libertar, porque todos os grandes líderes, eles estudam, tá? Estuda tudo, estuda todas as religiões que você imaginar. Você talvez fica aí com as suas crenças limitativas, acreditando apenas numa religião, mas vai buscando conhecimento, agregando aquilo que você consegue assimilar, guardar, e vai descartando aquilo que você não acredita. Mas veja, porque você precisa ter o conhecimento. Então, esse filme que eu vou te sugerir, ele chama Nosso Lar. Nesse filme, é um filme que vai falar a forma que nós escolhemos nascer, principalmente o Nosso Lar 2, mas eu sugiro que você assista os dois, porque um é sequência do outro. É um filme baseado nas filosofias do Chico Xavier. Então, se você é uma pessoa preconceituosa, eu sinto muito, mas você vai ficar sem esse conhecimento. Mas se você está aqui, é uma pessoa de mente aberta e que está disposta a sair do desconhecido e ter uma vida plena, uma vida maravilhosa, extraordinária, uma experiência extraordinária e incrível aqui nessa vida, como disse ela, nessa viagem aqui na Terra, você precisa estudar tudo, sem preconceito, inclusive as coisas que estão ocultas para nós, né? Que isso que quando eu entrei na igreja, os pastores da minha igreja, não vou falar o nome da igreja, não sou obrigada aqui a pagar indenização para ninguém, mas eles falavam com a gente tudo que hoje eu estudo sobre lei da atração. Inclusive mandava a gente entrar na loja, fazer um test drive, pegar a chave do apartamento, da casa que a gente queria comprar e lá fazer a visita. Isso nada mais é do que as técnicas que a física quântica e a lei da atração ensina. E isso estava sendo ensinado dentro da igreja, mas não contava pra gente aonde tiraram isso. E eu vim descobrir depois de anos que era isso que eles ensinavam pra gente. Vamos passar para o último tópico: dando ouvido aos outros. Nossos irmãos e irmãs mais velhos são deuses para nós. Quando somos pequenos, se eram infelizes, provavelmente descontaram em nós tanto físico como verbal
podem ter dito coisas como: vou contar tudo o que você fez, instalando uma culpa em você. Você é pequenininho, não pode fazer isso. Você é bobo demais para brincar conosco. Os professores muitas vezes nos influenciam muito. Quando eu estava no 5º ano, uma professora me disse enfaticamente que eu era alta demais para ser dançarina. Acreditei nela e pus de lado minhas ambições no campo da dança até estar velha demais para começar uma carreira como dançarina. Você compreendeu que provas e notas eram só para ver o seu nível de conhecimento numa determinada época, ou foi daquelas crianças que deixavam medir o seu valor? Isso aqui ela está perguntando, é uma pergunta que ela está fazendo. Vou repetir para você entender. Você compreendeu que provas e notas eram só para ver o seu nível de conhecimento numa determinada época, ou foi daquelas crianças que deixavam medir o seu valor, pela sua nota? Eu fui a pessoa que deixei me medir pela minha nota. Eu sempre fui apavorada, porque no terceiro ano do ensino fundamental, uma professora me envergonhou, me criticou, porque eu não guardava a tabuada na cabeça. Eu não conseguia responder a tabuada da forma correta, eu não gravava, não sei se eu estudava direito, se eu não estudava, o que acontecia comigo. Essa parte da história eu não lembro, mas eu lembro que eu tomei trauma dessa professora e trauma da matemática por causa dessa professora e por causa da chamada da tabuada, de tomar tabuada naquela época, porque eu não conseguia aprender. Eu tinha alguma deficiência cognitiva que eu não conseguia gravar na minha mente. Então ela me humilhou e eu me deixei durante muitos anos medir a minha capacidade por causa da nota. E estou limpando até hoje isso, porque eu sou estudiosa, eu estudo ainda pós-graduação, ainda vou fazer provas, ainda vou fazer muito mais provas na minha vida. Então, estou limpando, estou passando pelo processo a vida inteira aqui na Terra. A gente precisa ir limpando coisas que estão implantadas na nossa mente subconsciente. Se você é assim também, eu sugiro que você aprenda a limpar e tirar essa sujeira da sua mente e devolver isso para sua professora, porque é dela. Nossos primeiros amigos compartilharam sua falta de informação sobre a vida conosco. Nossos coleguinhas podem caçoar de nós e deixar mágoas perenes. Quando eu era criança, sofri muito porque meu sobrenome era Luney e os meninos me chamavam de lunática. Isso hoje é bullying. Isso hoje é considerado bullying. Eu também sofri muitíssimo. Por causa da minha magreza, eu era chamada de Olívio Palito. Eu tinha pavor daquilo e todo mundo me chamava disso porque eu era muito fininha. Hoje é chique, né? As pessoas pagam caríssimo para poder ser magra, para parecer Olívia Palito. Mas naquela época, para mim, os adultos me chamando daquilo era uma agressão verbal que hoje é um crime de bullying que faz com as pessoas, com as crianças. E muitas pessoas hoje entram nas escolas, os adolescentes entram, matam por causa disso, porque sofrem o bullying, eles não conseguem, eles não têm a mentalidade e eles querem devolver de uma forma agressiva, porque eles são vítimas fazendo outras vítimas. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também nos perguntamos vou repetir. Os vizinhos também exercem influência, não só por causa do que dizem, mas porque também nos perguntam: o que os vizinhos vão pensar de você? Isso aqui eu coloquei, até escrevi no livro. O que o seu vizinho tem a ver com a sua vida? Nada. Então, a opinião dele e nada é a mesma coisa. Ninguém que paga suas contas, ninguém que cuida da sua vida, que te dá a subsistência, que te dá o seu direito, a dignidade,
tem direito de se meter na sua vida. Esquece o vizinho. O vizinho não tem nada a ver com a sua vida. Aliás, ninguém, você não deve satisfação para ninguém. Você não é obrigada a nada. Então esquece o seu vizinho. Viva a sua vida sem se preocupar com o que o outro está pensando. Se você estiver bem sucedido, eles vão te criticar. Se você estiver morando debaixo da ponte, vai te chamar de vagabundo. Mas se você estiver prosperado, tiver uma vida abundante, vão dizer ou que você teve uma sorte, ou que você está fazendo alguma coisa errada, ilícita, que está te dando prosperidade. Então não preocupa com a opinião do outro. Viva, e tão somente viva aquilo que você queira viver. Esquece os outros. Pense bem nas autoridades que tiveram influência na sua vida. A autoridade na nossa vida, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos mais velhos, os nossos cuidadores, os nossos tutores, todas as pessoas com quem a gente passou, que tinham uma influência maior sobre nós. Depois, quando a gente cresce, vem o pastor da igreja, vem os políticos, vem as pessoas, os influenciadores, as pessoas que estão acima da gente e que colocam a verdade e que a gente acredita naquilo. Mas nós somos responsáveis pela nossa vida e podemos escolher acreditar no que nós achamos que é certo ou que é errado. Paulo, no livro dele lá, o apóstolo Paulo diz que não existe pecado, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não existe uma verdade ou um pecado real. O pecado é aquilo que te condena, aquilo que você faz e que te deixa com a consciência pesada. Isso é pecado ou isso é crime. Fora disso, o crime pode ser o crime, mas você pode até cometer esse crime. Ele pode estar ali tipificado na lei, então você vai responder por ele. Se ele não for tipificado na lei, se ele não tiver escrito ali na lei, ele não é crime. E na sua cabeça, você não está cometendo um crime. E a verdade real, ela te pertence. É os seus princípios, é a sua, vamos dizer, integridade é que vai mandar na sua vida, que vai fazer, são os seus valores mais importantes que vai que você deve seguir e que você deve acreditar que é verdade real para você. Isso é a questão das autoridades. Estamos acabando. E, naturalmente, existem as declarações fortes e muito persuasivas dos anúncios na imprensa e na televisão. É isso que eu acabei de falar, dos influenciadores, né? Um excesso de produtos é vendido por nos fazerem sentir que seremos indignos ou errados se não os usarmos. Isso aí é o consumismo. Isso aí que ela quer dizer, isso chama-se comparação. O grau de comparação que você vai... isso aqui é muito educação, fala muito sobre educação financeira, esse último pedacinho aqui. Porque tem muitas pessoas que se endividam, que compram aquilo que não pode com o dinheiro que não tem, porque ela precisa pertencer a um grupo que ela não deveria estar pertencendo, convivendo, comprando aquilo que ela não tem dinheiro somente para poder pertencer a um grupo social. É isso que ela quer falar, que ela quer dizer quando há um excesso de produtos vendidos por nos fazer sentir que somos indignos. Isso acontece muito dentro de igreja, pessoas que trabalham num setor inferior e tem pessoas mais bem sucedidas que ou então, igual na internet, muitas pessoas seguem os influenciadores e quer viver a vida do influenciador e ela não tem dinheiro. Então, o que ela faz? Ela se endivida, ela se destrói, ela se sente inferior, ela entra em depressão, ela não aceita a vida dela, porque ela está fazendo uma comparação. Você não deve comparar a sua vida à vida dos outros, porque você não sabe o que aquela pessoa faz para poder adquirir aquele bem que ela tem hoje. Último parágrafo do capítulo. Todos estamos aqui para
transcendermos nossas limitações iniciais, sejam quais tenham sido. Estamos aqui para reconhecer nossa própria magnificência e divindade. Não importa o que eles nos tenham dito. Você tem suas crenças negativas para superar e eu tenho as minhas crenças negativas para superar. É o que eu acabei de falar. Nós estamos aqui nessa vida para poder limpar o tempo todo, para poder sermos uma pessoa diferente. Nascemos aqui nessa dimensão terrena para poder nos tornarmos pessoas melhores. E agora a gente vai fazer a nossa oração afirmativa do dia, que é o seguinte: eu classifiquei como oração da libertação do passado. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde eu estou. Estou disposto a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos da minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essas experiências específicas de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem no meu mundo. Então, essa última afirmativa aqui é a sua oração de limpeza, que você precisa repetir, 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 repetir e repetir, até você se sentir bem e liberto, que se libertou de todas aquelas crenças, aquelas podridão que as pessoas colocaram em sua mente subconsciente e que não era sua. Tá certo? Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado, que você possa fazer, e vou te sugerir que você faça os exercícios, que você procure na sua mente subconsciente todas as suas crenças limitadoras, que você faça a oração da libertação, que você se limpe e que você perdoe todas essas pessoas que te prejudicaram, porque você não sabe o que elas passaram e estão passando para você. Vou te sugerir também que você procure mais informações sobre seus pais, porque eles eram agressivos, se você é uma pessoa que sofreu agressão, quais são as suas raízes, para você entender a sua vida. Quando você entende, você descobre, você se liberta, porque a gente só faz e sofre por uma coisa que a gente não sabe. E a gente só está fazendo o que a gente está fazendo com a consciência que a gente tem. Quando a gente busca conhecimento, quando a gente se liberta das nossas crenças limitadoras, a gente vive aquilo que a gente veio viver na Terra, que é ser feliz. Nascemos para ser feliz e descobrir o caminho da felicidade para voltar para a casa do Pai com alegria, felicidade, realizações e viver uma vida incrível aqui na Terra, porque essas experiências, nessa personalidade que você hoje é única. Talvez você não acredita em nascer de novo, em vidas, em reencarnação, mas a Bíblia diz que fala muito sobre essa questão das gerações. Algumas religiões falam sobre o renascimento, mas viver essa personalidade, esse avatar, essa pessoa, essa personalidade chamada você hoje, pelo nome que você chama hoje, no meu caso Elisângela, somente essa vida eu viverei a experiência humana no corpo e na forma física chamada com esse nome chamado de Elisângela. Então devemos acreditar, agradecer, perdoar,
não nos colocarmos no lugar de vítimas e apenas entender que tudo é experiência e tudo fez parte do nosso processo evolutivo. Sermos responsáveis por nossa própria vida, ok? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado, que você possa deixar aqui embaixo sua opinião, seu comentário, se te ajudou, se ficou alguma dúvida, que você possa compartilhar com um amigo que esteja precisando ouvir essa palavra, e não deixar de se inscrever no canal. Se inscreva no canal e toca no sininho das notificações. Toca em todas, que quando aparecer uma mensagem nova, um vídeo novo, você estará sendo notificado. Eu te desejo paz, a paz do espírito, a paz da alma, a paz e a alegria e a felicidade do espírito. Eu te desejo toda a prosperidade, tudo de bom que a vida tiver e que você estiver disposto a receber, porque é assim que vivemos. A gente só vive aquilo que a gente escolhe receber. E aí devemos escolher receber de tudo e de todos para que a gente tenha uma vida plena de paz e prosperidade e de alegria nessa terra. Um abraço, até o próximo vídeo.